Santos. Dorival, boa tarde, boa noite, né? Queria que você fizesse uma avaliação do desempenho coletivo, né? Mais uma vitória hoje com um time alternativo, uma vitória importante aqui no Newton Santos. O que você achou do desempenho coletivo da equipe, por favor? Uma vitória realmente muito importante, uma vitória que nos mantém vivos aí numa competição onde até 11 rodadas atrás nós tínhamos 13 pontos de diferença para o líder do campeonato. E hoje essa diferença caiu consideravelmente. Nós estamos fazendo um trabalho, juntamente com toda a diretoria e jogadores, de uma maneira muito consciente daquilo que é necessário para uma partida ou outra. Jogamos hoje em razão do resultado, não poderia ter sido diferente. Alcançamos esse resultado importantíssimo. Enfrentamos uma equipe que com uma disposição impressionante desde o primeiro minuto de jogo. E para nós, num contexto geral, foi um resultado que pode ser aí um divisor, pode consolidar uma aproximação com os líderes do campeonato, e isso tem um fator importantíssimo que de repente ali na frente poderá nos ajudar. Eu espero que tenhamos tido, né, a consciência também daquilo que representou toda semana de trabalho. Foram praticamente 2 decisões novamente, né? E estaremos nos preparando para uma terceira agora, quarta-feira, fora de casa. Então, são quase que 5 jogos fora de casa, onde nós alcançamos resultados aí importantes e sequenciais que nos fazem estar presentes em todas as competições. Aliás, a única equipe presente em 3 competições e jogando as 3 para tentar chegar aos melhores resultados. Dorival, boa noite, parabéns pela vitória. Após a vitória sobre o São Paulo, pela Copa do Brasil, você já havia identificado alguns problemas que haviam gerado dificuldade para o Flamengo naquela partida, dificuldade de marcação na primeira linha, quando da perda da bola, e hoje, mais uma vez, o Flamengo teve dificuldade diante do Botafogo. Queria que você falasse a respeito dessa situação e também fazendo uma análise do adversário. Situações bem diferentes, né? No jogo com o São Paulo foi um pouco diferente, nós estávamos muito espaçados. Com esse espaçamento, o time adversário conseguiu trabalhar muito a bola, fato esse que não acontecia com a nossa equipe em momento nenhum. No jogo de hoje um pouquinho diferente as coisas. O campo mantém o jogo muito vivo, a bola muito viva, a bola perereca muito e queira ou não, houve uma briga constante, frequente no meio campo, com percas e ganhos de bolas, às vezes as 2 equipes correndo riscos, né, porque tentavam colocar a bola no chão e de repente o erro de um passe acabava ocasionando uma situação desconfortável. E eu acho que mesmo assim nós entendemos um pouco mais o que seria o jogo a partir do segundo tempo, e com o segundo tempo melhor nós nos aproximamos um pouco mais, criamos um pouco mais, estivemos um pouco mais presentes no campo ofensivo, fato esse que não havia acontecido na primeira etapa. Mas um jogo de equilíbrio, um jogo onde nós precisávamos construir o resultado. E eu dou os méritos, né, de todo o trabalho que foi desenvolvido, ou que foram, né, desenvolvidos pelos jogadores, para que alcançássemos esse belo resultado. Dorival, tudo bem. Você falou há um tempo sobre os jogadores que chegavam depois, enfim, a gente vê que o Vidal vinha tendo oportunidade, chegou a ser titular, hoje foi o autor do gol da partida. Como você consegue olhar para ele nesse momento, nessa ideia de uma aspiração a uma vaga nessa equipe, que é a equipe que disputa a Libertadores? E se pudesse comentar também sobre a estreia do Pulgar, agradeço. Olha, assim, é muito fácil para um treinador colocar. O complicador é quem tirar. Até porque nós não tivemos uma caída técnica de rendimento, nós não tivemos uma lesão sequer, graças a Deus, em quase 3 meses. A equipe vem ganhando impulso, a equipe vem ganhando fôlego, a equipe vem tendo belas partidas realizadas, oscilante, olha, no mínimo possível. Então nós temos que ter essa calma. Ele tem sido importante em todos os jogos.
Vidal tem entrado na maioria das partidas. Hoje o Eric fez a sua estreia, daqui a pouco o Varela fará a sua estreia. Todos estão se sentindo importantes, todos estão participando. A equipe ela tem uma resposta sempre pronta e sempre com uma melhora nas atuações com aqueles que estão entrando e conseguindo ajudar no crescimento da equipe dentro da partida ou das partidas. E isso tem sido fundamental. Olha, poucas equipes estão tendo os números que essa equipe vem apresentando. E é natural que, de repente, uma pequena oscilação em um momento ou outro, nós temos que entender e trabalharmos em cima para que daqui a pouco voltemos a jogar nas mesmas condições que vínhamos apresentando, com uma sequência ainda maior. Dorival, aqui, hoje o Flamengo confirmou o diagnóstico do Davi Luiz, né? Queria que você falasse um pouquinho dele, o que você está pensando para ele em relação à quarta-feira, se tem alguma chance, enfim. Nós vamos aguardar, né, o departamento médico até terça-feira, desculpem, até amanhã, segunda, para que aí sim tenhamos uma situação um pouco mais segura e palpável em relação ao atleta. Hoje o Marinho teve um pequeno problema, acabou ficando fora. Eu não vejo desconforto nenhum, caso não dê, que não possamos ter o Davi, nós teremos aí uma equipe também preparada e com jogadores à altura, lutando pelo mesmo nível e mantendo o nível de atuações que a equipe vem apresentando. E eu tenho certeza que faremos lá na Argentina um grande jogo. Oi, Dorival, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada. Você falou da oscilação do Flamengo que acontece, e eu queria insistir nesse assunto porque nos últimos 2 jogos o Flamengo realmente não jogou muito bem. Hoje não foi uma partida muito boa, né? Enfim, o time parecia meio apático. Queria te perguntar por que isso. Foram menos de 80% de aproveitamento, de precisão nos passes, 6 finalizações, menos até do que as 7 finalizações do jogo do meio de semana contra o São Paulo. E se isso te preocupa, né? E por que isso está acontecendo nesse momento da temporada tão decisivo? Não, olha, 2 jogos não querem dizer nada, sinceramente. Até porque nós fizemos 20 jogos num nível excelente e muito bom, altíssimo até. Que dificultaram muito o próprio comportamento do nosso time, mas mesmo assim, uma equipe que não tem uma grande noite, faz 3 gols, uma equipe que não tem um bom dia e consegue mais uma vitória. Olha, você querer tudo também ao mesmo tempo, às vezes é complicado. Eu acho que com calma, com equilíbrio, nós vamos alcançando resultados e ao mesmo tempo, se aqui é o caso, um resgate desse futebol que vinha sendo jogado, que ninguém esquece, tudo é questão de momento e eu não tenho dúvidas que na partida seguinte já teremos um comportamento revigorado em relação à qualidade de jogo. Espero eu que mantenhamos os mesmos resultados. Oi, Dorival, aqui, do lado aqui do Maurício. Em relação ao time que você vem... Podíamos e tínhamos o direito de errarmos ao longo da competição, ao longo do Campeonato Brasileiro, já aconteceu. Para outras equipes ainda possuem uma pequena gordura. O Flamengo não, está fazendo um trabalho de recuperação. Então não tínhamos como iniciar com o Marinho. Sendo assim, o Gabriel é um jogador que suporta com certeza uma sequência de jogos. E eu não vejo problemas. Fez uma boa atuação fisicamente, até porque a nossa equipe hoje foi mais física do que... O jogo em si foi muito mais físico, talvez do que técnico. E nós tivemos um entendimento melhor da partida a partir do segundo tempo. O primeiro nós demoramos um pouco para entrarmos e com isso provocamos uma situação muito desconfortável. Mas foi bem diferente os aspectos da partida com o São Paulo para a partida com o Botafogo. O Botafogo fez uma partida com uma disposição impressionante,
né, e principalmente no primeiro tempo, nos superou em alguns aspectos. Mas mesmo assim, eu acho que com o equilíbrio que alcançamos, nós conseguimos, nos mantemos equilibrados ao longo da primeira etapa, e na segunda nós tivemos a felicidade da definição do resultado, que foi muito importante. Última pergunta, hein? Boa noite, Dorival. Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você analisasse a presença do Pedro na área. Ele entra em campo, participa da jogada do gol, dá meio que um passe para o Vidal botar no fundo da rede. Qual a importância de ter o Pedro como uma presença na área, no meio dos adversários, e também já projetasse esse duelo contra o Vélez na próxima quarta-feira na Argentina? Olha, eu acho que o Pedro vem mostrando a cada momento, né, a sua importância. Em alguns, ele servirá, em outros, ele será servido. Sendo assim, ele tem a capacidade de preparar e também de finalizar. É um jogador de altíssimo nível e quase completo, né, no seu setor. Então, nós precisamos tirar o máximo dele sempre. E hoje foi um jogo com esse desenho. A partir da entrada dele, ele serviu, fato que vinha acontecendo ao contrário, sempre sendo servido e definindo com muita precisão. Com relação ao jogo do Vélez, é mais uma decisão que nós estaremos enfrentando. Não temos o que falar, temos que jogar um jogo de superação acima de tudo, de altíssimo nível, e espero eu façamos novamente um grande resultado lá fora. Obrigado, hein, galera. No primeiro tempo, o Botafogo joga bem, toca a bola, sufoca o Flamengo. Dorival elogiou a postura do Botafogo no primeiro tempo, disse que vocês sufocaram, mas não fez o gol no primeiro tempo. Chegou no segundo tempo, eles foram felizes, fizeram o gol e venceram a partida. Eu queria que você falasse dessa partida de hoje, que o Botafogo teve superioridade, poderia ter vencido a partida, mas infelizmente não venceu. E o que esperar de uma semana de treinamento para o jogo contra o Fortaleza lá no Castelão, próximo adversário do Botafogo, que venceu o São Paulo. Prazer. A equipa confirmou em campo a semana de trabalho. Tinha sido uma semana de trabalho de muito boas sensações e tínhamos abordado, como fazemos sempre, vários temas para o jogo, que era importante trabalhar. E a equipa deu sempre uma resposta muito positiva e mostrou sempre muito consciente daquilo que tinha de fazer em campo. E os sinais foram claros. A primeira parte evidencia mais isso. É claramente uma primeira parte dominada por nós e em que o Flamengo, apesar de todo o poderio que tem e da sequência de resultados muito positivos, e nós sabermos que queria fazer uma aproximação ao primeiro lugar e mesmo querendo tudo isso, nós tivemos o domínio do jogo, criámos situações, conseguimos pressionar alto, tiveram sempre muita dificuldade na saída de bola devido à nossa pressão alta e o jogo esteve controlado. E, infelizmente, o futebol, nem sempre o merecimento, o resultado nos acompanha nesse merecimento, não nos acompanhou. A segunda parte, houve um jogo mais equilibrado, não houve um domínio total como houve na primeira parte da nossa parte. Houve também algumas unidades nossas que começaram a cair a sua produção devido ao cansaço físico e ao dispêndio que tivemos durante grande parte do jogo, porque quem controla o jogo e quem quer pressionar algo tem que ter esse desgaste. E então deixou de haver tanta variabilidade de jogo como tinha havido na primeira parte, em que jogámos nos três corredores, jogámos à profundidade, afundámos muitas vezes pelo lado do Vítor Sá, e criámos várias situações nos movimentos interiores do Jefinho. A segunda parte não foi tão evidente isso, houve um maior controle do adversário também, e depois o golo acontece num desajustamento que é normal numa linha nova. É uma linha que tem dois jogadores novos dentro dela e é normal que esses desajustamentos, muitas vezes essa falta de coordenação aconteça e infelizmente levou-nos a uma derrota. Na nossa opinião, o resultado mais justo seria o empate, mas a justiça no futebol, eu penso que mesmo a haver um vencedor poderíamos ser nós, mas no futebol a justiça é dos golos e neste caso o Flamengo ganhou com esse golo. Boa noite, Luiz. Guilherme Gonçalves, Litoral News. O Botafogo vem evoluindo, vem jogando melhor recentemente, mas tem essa dificuldade de fazer o gol, de decidir as partidas. É o que a gente está vendo. E chegaram dois nomes, o Júnior e o Tiquinho, que não estreou ainda. O Erisson não faz mais parte do grupo, está sendo emprestado.
eu acho que a gente consegue pressupor que é porque a diretoria, a comissão técnica entende que esses dois atacantes podem suprir e corresponder à ausência do principal artilheiro do time no ano. Queria saber como você vem avaliado o Júnior, essas duas atuações, claro que só foram 2 jogos, essa questão da dificuldade de decidir, se já tem alguma previsão para o Tiquinho Soares poder estrear. O Tiquinho deve estar já presente nós dos quatro novos que tínhamos durante a semana para jogo, previstos para jogo, só tivemos à disposição, tínhamos o Erisson lesionado, Mateus Nascimento lesionado, Tiquinho Soares lesionado. O que estava mais próximo, estiveram mais próximos de poder ser utilizados neste jogo era Mateus Nascimento ou o Tiquinho, podermos conseguir trazê-los para o jogo. Não conseguimos, apesar do bom trabalho do Departamento de Saúde, não conseguimos. O Erisson logo no início da semana foi-nos dito que era muito difícil a recuperação devido ao problema do pé, portanto aí ficou logo. Depois, mais tarde, também tivemos a notícia que o Mateus Nascimento e o Tiquinho não poderiam, portanto ficámos só com o Júnior e com a possibilidade do Vinícius, se houvesse algum problema com o Júnior ao longo do jogo. Como avaliar o Tiquinho? Neste momento, não, o Júnior tem 2 jogos, fez um golo, esteve hoje na primeira parte numa situação de possível golo, já dentro da pequena área, e não teve participações jogadas, mas de golo efetivo, situações de golo não teve muitas. O Tiquinho Soares ainda não lhe posso dizer nada, porque ainda não treinou, está a treinar já no relevado, mas só a partir de terça-feira é que treina connosco. Luiz, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. No jogo contra o Juventude, você falou que você olha para cima, para falar que não pensa no rebaixamento. E eu concordo com o meu colega. Eu acho que o rendimento do Botafogo tem melhorado bastante, mas infelizmente a bola não está entrando. Então eu queria entender o que te traz tanta confiança assim, para olhar para cima, para falar que o time não vai brigar para não cair. Eu vou lhe dizer porquê. Porque nós na vida percorremos a vida com as experiências vividas por nós. Eu, se não olhasse para cima, não saía da 4ª divisão e não chegava a uma Champions League, e não chegava a uma Champions League, não conseguia ganhar ao Real Madrid, com a minha equipa, não conseguíamos não perder em San Siro ou empatar com o City. Se não tivesse essa capacidade de olhar para cima, ninguém sai de uma 4ª divisão e chega à Champions. Então foi essa capacidade e esse exemplo de vida que me acompanham a vida fora. E foi isso que me ajudou a conquistar títulos nos últimos anos, e foi isso que para mim é para onde eu olho sempre, para o exemplo de mim mesmo e também para o de outros colegas, mas para o meu é o que eu vivi, para ter essa confiança. Agora, essa confiança traduz-se numa efetividade e ela é a 100%, acontece a 100%, não, estou-lhe a dizer é que tenho confiança. E que essa confiança me acompanha, me vai acompanhar, e sou determinado nas coisas que faço e vou continuar a ser determinado. E outra coisa, que nós, os resultados que conseguimos na vida, como os vossos, é através do vosso trabalho, não é mais nada. Só vocês têm que trabalhar para ter resultados, eu faço o mesmo. Trabalho, e dedico muito ao trabalho e tenho muita ambição no meu trabalho. É verdade que é uma situação nova dos últimos anos, e sempre lutei enquanto treinador, quase sempre lutei pelas competições, qualificar as equipas para as competições europeias ou para serem campeãs. Nos últimos anos, fundamentalmente, serem campeãs. É um dado novo, mas é algo que eu não tiro, não coloco um pensamento diferente daquele que punha quando tinha outros objetivos na época. Portanto, é daí que vem a minha confiança, é do meu trabalho e do meu percurso de vida. Luiz, boa noite. Roberta Barroso aqui. Olá, da ESPN. Eu gostaria que você falasse, pela primeira vez o Botafogo, desde a sua chegada nesse Campeonato Brasileiro, consegue repetir o time, de uma rodada para outra. A importância disso para a construção desse Botafogo, que a gente vem sempre falando, a importância de ter conseguido repetir o time nessa rodada. Para nós, o dia teria sido fantástico se nós temos conseguido a vitória como queríamos, repetindo a equipa. Assim, a repetição da equipa fica marcada por uma derrota e tira o tal brilho que poderia ter a repetição de uma equipa. É claro que nós fizemos um bom jogo, e quando se diz que o Flamengo não realizou uma boa partida, há sempre causas para as equipas não realizarem boas partidas.
Certamente o Flamengo realizaria uma melhor partida se nós não temos pressionado alto, se nós não lhe tivéssemos criado dificuldades. O Flamengo teria feito uma melhor partida. Mas é normal a análise ser feita ao contrário. É normal dizer-se que o Flamengo fez uma má partida, por isso o Botafogo fez uma boa partida. É normal isto acontecer. Mas não é correto a análise. A análise é correta quando nós analisamos o jogo e aquilo que se passou no jogo. O que é que aconteceu no jogo foi que nós, devido a um trabalho já que nós temos há mais tempo com os jogadores e um maior entrosamento, conseguimos chegar a uma maior qualidade de jogo, mesmo perante uma equipa extremamente difícil como é o Flamengo. Portanto, para nós foi bom repetir a equipa, mas para nós foi muito mau o resultado que obtivemos com a repetição da equipa. Aqui. Luiz, boa noite. João Machado, Rádio Opinião Play. Luiz, assim, na verdade, nesse momento é uma transição da transição, né? Porque chegamos com a SAF, uma remontagem de uma equipe, e agora na segunda janela temos de novo uma remontagem com a chegada desses novos jogadores. Tem essa situação aí ao longo da semana. É claro, também concordo de uma certa evolução na equipe. Eu acho que hoje, apesar do gol não ter saído, não ter acontecido, existe uma evolução. Mas tem essa situação, eu queria retomar essa situação envolvendo o ataque do Botafogo, né? Você tem um jogador que ainda não tem condições de estrear, um jogador que está chegando para essa segunda transição, e tinha um atacante que já, de alguma maneira, estava adaptado ao clube, que era o caso do Erisson. Queria saber se, de alguma maneira, nessa questão de vender o Erisson, você participou, como é que isso aconteceu? Isso veio da diretoria? Se você concordou? Há contextos que nós temos. Nós não podemos ter duas verdades. Nós não podemos ter a verdade de há um mês atrás vocês dizerem que era bom contratar o 9 e hoje a verdade já ser outra. Eu acho que a honestidade intelectual deve fazer parte de nós. E a mim acompanha-me essa honestidade intelectual. Eu sei ouvir, eu sei ler, eu sei analisar e sei perceber aquilo que dizem. Okay? E a verdade, há um mês atrás, em que se dizia que nós precisávamos de novos, porque o Erisson não estava a produzir, porque o Erisson não tinha isto, não tinha aquilo, não tinha aquilo outro. A vossa análise, que nós não funcionamos em função da vossa análise, mas ouvimos a análise. E a verdade é uma: chegaram os homens para a posição 9. Chegou o Tiquinho Soares, chegou o Júnior Santos, está o Mateus Nascimento em processo de crescimento e estava o Erisson. Havia que tomar uma decisão. 4 novos para uma equipa é demasiado para qualquer equipa do mundo. E então, entendeu-se que na análise, entendeu-se que o Erisson precisava de jogar muitos minutos nesta fase de crescimento dele, porque ele vem, o Erisson vem do Pelotas, não é? E então, é um jogador que está a chegar à Série A, precisa de tempo de jogo, e a Europa podia dar-lhe esse tempo de jogo, e aqui poderia correr o risco de não ter esse tempo de jogo. Eu senti-me, claro, toda a gente se sente mais confortável ter 5, 6 jogadores para um lugar. Só que nós não podemos ter plantéis de 60 jogadores, mas os treinadores, com esses jogadores escolhe e põe os melhores dos 6, o melhor dos 6 em campo. Mas o futebol não é isso, há que analisar a situação. Então entendeu-se que a melhor situação era não perder o jogador continuar o seu processo de crescimento jogando muitos minutos, e a Europa, onde tinham sido, neste caso o Estoril, onde tinham passado vários jogadores que têm um bom crescimento dentro dele, e têm, como foi o Kleber, como foi o Mateus Nunes, como foi o Chiquinho, como foi jogadores que passam por aquele clube e têm um grande crescimento, que o contexto é bom, poderia ter ali ser um bom espaço para ele. E foi assim. Agora resta desejar felicidades ao Erisson e desejar que nós também as tenhamos e que no final possamos ter um Erisson mais forte e nós também continuamos mais fortes. É isso que espero de todo este quadro. Boa noite, Luiz. Não sei se chegou a vocês as cenas ruins que a gente teve antes do início da partida, do lado de fora do estádio, briga entre torcedores, mais um episódio de violência no nosso futebol brasileiro. Queria saber se isso chegou a vocês e se esse clima é um pouco pesado demais nos pré-clássicos entre Botafogo e Flamengo, se isso influencia de alguma maneira, se pesa para vocês também na preparação e dentro de campo. É a primeira vez que estou a ouvir que houve problemas fora, portanto não venho minimamente com a resposta preparada. Agora, claramente, tudo aquilo que são atos de violência eu condeno.
A falta de respeito pelo ser humano eu condeno. Tudo isso que seja violência, quer ela seja doméstica, social, verbal, física, eu condeno tudo isso. Acho que o ser humano deve percorrer caminhos de entendimento, e só que muitas vezes nós vemos os líderes mundiais a não se entenderem e depois queremos que a sociedade se entenda. Os exemplos vêm de cima, mas vêm lá bem de cima, não é? Portanto, é normal, infelizmente, isso acontecer no futebol. Espero que não se repita, mas, como lhe digo, só tive conhecimento agora disso. Luiz, boa noite. Igor Dorileu, da Band. Você acha que a boa atuação da equipe hoje serve de alento para aquele torcedor que está preocupado com a zona de rebaixamento? Eu também estou preocupado, como o torcedor está preocupado. E todo treinador que trabalha numa equipa em que o objetivo é a permanência e não vai muito para além da permanência, anda preocupado o ano todo. Portanto, entendo a preocupação do adepto, da torcida, porque a minha preocupação também é essa. Agora, só há uma forma de seguir, é trabalhar. Não há outra forma de resolver problemas. Se nós esperemos que os problemas se resolvam sem trabalho, não conseguimos. E é isso que faço todos os dias, é isso que fazemos todos os dias. Aliás, eu acho que, olhando para a equipa, vê-se o grau de desempenho da equipa, vê-se o grau de atitude da equipa, de atitude competitiva da equipa. Uma coisa que eu pedi muito aos meus jogadores hoje antes de jogo é: temos que competir. O adversário, seja ele qual seja o adversário, seja ele qual seja o campo, o estádio onde joguemos, temos de competir e temos de saber competir. Temos de ganhar duelos, temos que progredir, temos que jogar para a baliza do adversário, temos que sentir que o jogo e que nós estamos nesse jogo. Temos de sentir o jogo, que nós estamos nesse jogo com a ambição de fazer golo. Foi isso que fizemos, não chegámos a golo, infelizmente, mas tivemos muito perto de o conseguir. Infelizmente não conseguimos. O Flamengo esteve mais longe, mas infelizmente conseguiu. Tudo bem, mister? Boa noite. David Sharp, Antenados na Jogada. Então, em cima de tudo isso que o senhor já falou, eu pergunto sobre um jogo de 2 meses atrás comparado com esse de hoje, que foi contra o Fluminense também, aqui no Newton Santos, que o Botafogo também perdeu por 1-0 e teve 21% de posse de bola, ficou bem atrás, foi um jogo bem truncado mesmo. E hoje contra o Flamengo, que é um adversário com mais poder ofensivo, com jogadores mais caros, o Botafogo, como o senhor falou, foi para cima, pressionou alto e tal, e não foi o senhor naquele jogo, né? Foi o seu auxiliar. Eu queria perguntar exatamente por que essa diferença, assim, o senhor vem alternando bastante a maneira de jogar, como o senhor mesmo já disse, taticamente, em termos de postura também. Por que essa diferença? Por que aquele jogo contra o Fluminense o Botafogo se defendeu tanto e hoje pressionou mais o Flamengo em cima? Nós contra o Fluminense jogámos com uma linha de 5 e hoje jogámos com uma linha de 4. Contra o Fluminense jogámos em 5-4-1 e hoje jogámos em 4-3-3, com 3 médios em linhas todas elas diferentes. O Che, o Lucas e depois o Carlos Eduardo. 3 linhas diferentes dos médios no meio campo. E jogámos com 2 pontas bem abertos, em que um deles tinha mais profundidade e outro tinha mais movimentos interiores. Mais movimentos interiores Jefinho e mais movimentos à profundidade. Essa foi a grande diferença dos 2 jogos. Nós, no jogo com o Fluminense, devido ao período que nós estávamos a passar, jogámos com linha de 5, mas quem me conhece e quem conhece todo o meu trajeto, mesmo nos jogos mais difíceis, como eu falei há bocadinho, contra um Real Madrid, contra um City, contra uma Atalanta ou contra a Inter de Milão, nós nunca mudámos mudámos algumas coisas dentro do sistema tático, mas não mudávamos. Este é o sistema que eu mais gosto, é o sistema que eu sinto mais os jogadores envolvidos naquilo que são as suas tarefas em campo e aquilo que lhes dá mais prazer fazer. É neste, porque é um sistema mais racional, o de hoje que nós já temos vindo a jogar nos últimos, já com o Paranense jogámos nesse sistema, já temos vindo a desenvolver o sistema. Nós tivemos que alterar, sabe, nós falamos muitas vezes da pré-época e de construirmos uma equipa em andamento. Não é mentira nenhuma isso. Não é desculpa para mim, eu não me quero desculpar, como às vezes algumas análises. Eu às vezes tenho medo de tocar em temas porque as pessoas dizem que lá está ele a desculpar. Eu não estou a desculpar, não quero. Eu só estou a constatar factos. Se vocês me perguntam, eu tenho que responder. Agora, eu respondo e depois maliciosamente vão dizer lá está ele a defender-se. Não me quero defender. Eu quero estar exposto como toda a gente está exposta, como todos os meus colegas estão expostos. Ok? Mas o facto é este. Os factos são estes. Nós não tivemos uma pré-época, acho que é fundamental. Eu ainda não vi nenhuma equipa começar a época sem fazer uma pré-época.
Se fosse melhor assim, as equipas não a faziam, construíam andamento, não. E então é isso. Tivemos que alinhar, experimentar, fazer, até chegarmos onde eu queria. A produção é boa, infelizmente, sem resultados. Podíamos ter ganho ao Juventude, não ganhámos. Podíamos ter ganho hoje, não ganhámos. E já podíamos ter ganho outros jogos, não ganhámos. E ganhámos alguns que poderíamos não ter ganho. Eu também não posso só olhar para um lado. Nós não ganhámos alguns injustamente, mas ganhámos alguns também que não foi justo o resultado desses que ganhámos em alguns. A vida é assim. Oi, tudo bem? Boa noite. Eu queria ouvir você falar um pouco sobre a dificuldade de conseguir equilibrar mentalmente, no lado anímico, tanto internamente com a equipe, quanto externamente para a opinião pública, eu digo torcedor de uma forma geral, quando você tem um time que vai evoluindo em campo, mas, por outro lado, o resultado não chega, você falou, a justiça do futebol são os gols, né? Não tem o gol, não tem o resultado, e aí a gente vê na tabela a situação se complicando, 2 pontos da zona do rebaixamento, parece que é uma panela de pressão, né? E como continuar mentalmente, no lado anímico, continuar... Dá para perceber que a sua confiança é plena, mas essa confiança passar para esse grupo e também, obviamente, para o torcedor. Obrigada. É difícil, não é? Mas é a nossa vida. Uma das coisas é que a verdade é que não somos só nós que estamos ali. Há mais equipas que estão assim, ali, connosco, estão nessa luta. Lutar pela permanência é isto, é lutar mesmo pela permanência. É dar tudo de nós em cada dia de trabalho, é dar tudo de nós em cada dia de jogo. E é isso, e a nossa confiança vem daí, a minha confiança vem daí. E os jogadores sentem essa minha confiança no dia-a-dia. Os jogadores não sentem só no dia de jogo essa minha confiança na equipa. Sentem-no porque eu passo essa confiança porque acredito no meu trabalho. Agora, há sempre aquela percentagem que nos acompanha a todos de desconfiança, por mais confiante que nós estejamos. Porque um jogo de futebol é algo... nós vamos abordar o desconhecido. O jogo de futebol atrai tantos milhões, porque no basquete, quando nós vemos uma equipa forte contra uma equipa mais fraca, a equipa forte ganha. No handball, normalmente, 90% ganha. No futebol, muitas vezes não é assim, mas muitas vezes não é assim. Por isso é que nós, na minha vida já me aconteceu isso também, por isso é que nós chegamos ao Real Madrid e para a Champions e estamos a ganhar 3-0 ao intervalo. Quem é que apostava 3-0 ao intervalo do Shakhtar a ganhar o intervalo ao Real Madrid? Ninguém. Mas o futebol dá destas coisas. Por isso é que numa eliminatória de Champions também, aos 90 minutos, 3-1 para o Dinamo Zagreb, e nós, aos 97, fazemos o 3-3 e qualificámos nós e o Dinamo não. O futebol tem disto. Então, esse desconhecido, porque é um jogo que nós vamos abordar, é abordar o desconhecido. Então o jogo é apaixonante por isto, porque acontecem tantas coisas dentro dele tão bonitas que toda a gente o quer ver o que é que vai acontecer nesse jogo. Então há essa percentagem, existe essa percentagem de perigo, mas não me retira a minha confiança, não me retira a minha determinação. Eu sei para o que vim, eu sei que vinha para um trabalho muito difícil e optei por vir para esse trabalho difícil, mesmo sabendo aquilo que me esperava. Eu tinha outras opções, eu poderia continuar onde estava, poderia mudar de clube onde estava, poderia colocar-me aqui no Brasil noutros clubes, noutros clubes, e eu optei pelo Botafogo. Eu sei, mas eu acredito naquilo que é o projeto do Botafogo. Eu acredito que o Botafogo tem um caminho difícil pela frente, mas daqui a 2, 3 anos está num patamar elevadíssimo para poder competir por Libertadores, para poder competir pelo G4. Eu acredito nisto. É isto que me move. E é isso, e é a minha paixão pelo jogo e a minha paixão pelo desafio que me faz estar otimista, mesmo sabendo dos perigos que corro. Obrigado, Luís. Tá, boa noite.